queria então agora dar um panorama dessa próxima pauta agora. Então, tipo, a gente preparou uma pauta um pouco mais voltada ali para o começo de estruturação de eventos, estruturação de todo esse processo de vendas, todo esse setor comercial. E para isso nós conseguimos um cara que eu acho incrível, que é o Vitor da Hackeando, o CEO da Hackeando, e ele vai falar aqui para a gente hoje bem como estruturar isso. Então, é um cara que manda super bem. E aí eu vou deixar para ele se apresentar melhor, porque eu acho que não tem como alguém se apresentar melhor do que ele, do que a própria pessoa. Então, Vitor. Valeu, André. Pessoal, muito boa tarde a todos aí. Tá me ouvindo bem aí, André? Tá Tranquilinho, ok? Vitor. Beleza. Show de bola, beleza. Pessoal, para começar, né, primeiro agradecer o convite aí do André, né, do Núcleo Central. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou pós-júnior, então sempre que tenho oportunidade de estar participando de eventos, de capacitações, de conteúdos também voltados ao MEG, sempre estou próximo, né? E é sempre bom estar perto de vocês, né? Tenho muita gratidão pelo movimento Empresa Júnior, né? Pelo que o movimento fez por mim e o quanto que eu evoluí graças, né, à participação no movimento. Eu vou me apresentar daqui a pouco, rapidinho, né? Mas basicamente, como o André falou, né, o objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o processo de venda, né? E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, hackear esse processo, né? Para entender um pouquinho como que a gente estrutura um processo de venda do zero, ok? Então, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui, tá certo? Vocês me avisam assim que for compartilhado. Enquanto ele vai compartilhando também, gente, vamos manter sempre aí aquelas dicas que a Yasca já deu no comecinho. Mantenha aí alguma coisa para você anotar os insights que você tiver. Manda no chat qualquer dúvida que você tiver também para a gente ir conversando. O Vitor vai responder depois também. Então, tipo, como a gente vai coletar essas dúvidas pelo chat, vamos tentar não mandar tanta mensagem assim, tipo, vamos mandar mais essencial. Mas continua essa interação, claro. Então, bora aproveitar bastante isso aí, gente. Boa. Estão vendo a tela aí, né? Tá tudo certinho, André? Tela? Assim, Vitor, aparecendo aí Né? já. Show de bola. Então vamos lá, pessoal, né? Como eu falei, né? Eu faço parte do Hackeando Processo, né? Eu sou atual CEO do Hackeando Processos, né? O Hackeando Processos, pessoal, até para a gente introduzir, né? Acredito que alguns de vocês não conheçam, né? É uma escola de vendas, ok? Foi fundado tem mais ou menos 1 ano e 2 meses, tá certo? E como que surgiu a ideia do Hackeando Processos, né? Por que o Hackeando Processos surgiu? Como que aconteceu esse processo? Bom, como eu falei, eu sou pós-júnior, eu venho da engenharia mecânica, né? Comecei a trabalhar com venda antes de entrar no movimento Empresa Júnior, numa empresa de segurança, né? Então já trabalhava com uma venda mais complexa, com uma venda de serviço, uma venda mais consultiva. Acabei entrando no movimento Empresa Júnior, né? Devido à própria questão da faculdade, beleza? E dentro do movimento Empresa Júnior, entrei no comercial, né? Como gerente comercial, depois me tornei diretor comercial e posteriormente diretor-presidente da EJ. Na época, né? A gente teve um crescimento muito grande, né, dentro da EJ que eu fiz parte, e logo, né, que no final, né, da minha última gestão, eu recebi a oportunidade de trabalhar numa outra empresa, que era uma empresa de educação. Comecei a conhecer um pouquinho mais sobre educação, né, e a trabalhar lá com venda, depois me tornei head de vendas dessa empresa, e aí saindo recebi a oportunidade, né, de trabalhar como diretor comercial de uma empresa de engenharia, né, tive a oportunidade de trabalhar como responsável comercial também de uma empresa de tecnologia, né, tive a oportunidade de ser o responsável pela empresa de segurança que eu tinha trabalhado na época, empresa que chega hoje a empregar cerca de 5 mil pessoas, fui responsável por reestruturar todo o processo comercial da empresa. E aí, né, dentro dessa época, fui tendo um interesse maior em empreender. Abri uma empresa junto com a minha mãe, que é uma empresa que chama Singular, né, uma empresa que trabalha com desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista, bem bacana, depois tem um propósito bem legal, vale a pena vocês conhecerem também. E aí, com o tempo, né, foram surgindo oportunidades de eu dar consultoria dentro da área comercial, né, dei algumas consultorias na época para algumas EJs, dei consultoria para empresas de mercado também, para academias, enfim, para empresas de tecnologia, fui crescendo, até que em um determinado momento surgiu a oportunidade de eu me formar, né, um pouco mais dentro de vendas e marketing. Então, primeiro eu fiz uma formação mais simples, mas uma formação bacana de Growth Hacking pela Gama Academy.
né? Depois eu tive a oportunidade de passar no processo seletivo de Harvard, de me formar em negociação, num programa que eles chamam de Negotiation Mastery, né? Lá eu tive a oportunidade de ser mentorado por um dos maiores especialistas de negociação do mundo, né? O Michael Wheeler, e tive a oportunidade de conhecer pessoas da Índia, Estados Unidos, Canadá, negociar com pessoas aí do alto escalão, né, de outros países e conhecer também a cultura de vendas de outras organizações. E aí já falo que para vocês que é totalmente diferente. Cada país tem sua peculiaridade, tem sua forma de negociar. Alguns são mais agressivos, né? Outros eles têm um intuito muito mais voltado à parceria, né? Outros eles simplesmente não têm, eles não têm uma cultura de negociar, de pechinchar, de barganhar. Então isso foi algo que eu aprendi muito também dentro dessa formação. Né? E logo depois disso, a gente abre o Hackeando Processos. Tá? Por que o Hackeando Processos surgiu, pessoal? Para atuar em 3 problemas principais. Okay? Primeiro problema está relacionado à formação de pessoas na área de vendas. Uma coisa que sempre me incomodou desde que eu comecei a trabalhar com venda era o fato de várias, né, a maioria das profissões aí, né, de mercado, de empresas, né, da área de negócios, terem uma formação, um administrador, uma administradora, né, uma pessoa da área do direito, um engenheiro, uma engenheira, todos estudam aí pelo menos 4, 5 anos ou mais para realmente estar atuando do ponto de vista prático, uma coisa que sempre me incomodou. Como que pode uma das profissões mais importantes do mundo, que é a profissão de vendedor, não ter faculdade? Então, o Hackeando surgiu para atuar diretamente com pessoas, formando pessoas para a área de vendas, principalmente vendas complexas, né? Vendas para empresas. Okay? Ao mesmo tempo, a gente começou a analisar uma dor muito grande de organizações. Né? Só para vocês terem ideia, hoje, né, mais de 90% das empresas hoje no Brasil não controlam sua demanda. Okay? E, se eu não me engano, menos de 3% tem previsibilidade de venda. Conseguem realmente saber como que vai ser o dia de amanhã. Então, a gente começou a ver que a maior parte das empresas no Brasil tinha um processo de venda, tinha uma estrutura de venda, né, que demandava, vamos dizer assim, que datava da década de 30, né, datava lá do multiselling, né, que é o porta em porta, que surgiu, inclusive, numa das crises mais drásticas, né, da história, que foi a crise de 29. Enfim, depois a gente chega nesse ponto. Então, o Hackeando surgiu também para atuar diretamente em organizações, estruturando os 3 pilares da venda: processos, pessoas e tecnologia. Por fim, a gente começou a ver que essas mesmas organizações tinham uma grande dificuldade de recrutar mão de obra qualificada em vendas. Por quê? Porque vender um software, vender uma consultoria, não é igual vender um sapato, não é igual vender uma camisa. Resumindo, o que o Hackeando Processos faz? A gente atua diretamente na formação de pessoas da área de vendas. Então, você, né, que quer trabalhar como vendedor e vendedora de venda consultiva, complexa, em empresas, né, trabalhando venda B2B, uma venda mais complexa, de ticket alto, né, que hoje é uma das profissões mais demandadas aí do mundo, né, o Hackeando forma pessoas para essa área. Ao mesmo tempo, a gente atua diretamente em empresas e, por fim, a gente funciona como um marketplace. A gente pega as pessoas que a gente forma e a gente linka essas pessoas com o mercado. Resumindo, a gente faz com que as empresas vendam mais, a gente ensina as pessoas a vender e a gente fornece emprego para pessoas. Então, essa é a relevância hoje do Hackeando Processo. E eu sou o Vitor, né, fundador do Hackeando Processo, que tem um pouquinho da experiência, né, de empresas que eu já trabalhei, né, de algumas, né, das empresas que a gente já trabalhou como consultoria, né, ou empresas juniores também, empresas que eu fiz parte, assim por diante, e algumas das negociações assim mais complexas que eu tive, né, no decorrer aí da história, antes do Hackeando também, mas com empresas bem maiores. E aí, uma das negociações mais complexas que eu tive foi com uma empresa dos Estados Unidos, uma negociação em inglês, que eu tive com uma empresa que chama Sigvaris, né? Eu negociei com uma das gerentes nacionais de conta, né, que é a Alice, foi uma das principais negociadoras que eu conheci, excelente negociadora, excelente pessoa, tive a oportunidade de estar me relacionando com essa empresa também, né? História para um outro momento aí para vocês, beleza? E a ideia de hoje, pessoal, é a gente falar sobre processo de vendas. Basicamente, né, eu vou conversar um pouco com vocês, vou trazer um conteúdo no final, né, vocês podem ir fazendo perguntas aí no chat, no final eu vou voltando, o André pode estar me ajudando também, e a gente vai esclarecendo as dúvidas que ficaram, ok? O nosso objetivo, então, é trazer uma introdução sobre por que ter processo, né? Falar um pouquinho sobre jornada de compra, muitos não entendem realmente a validade de entender jornada de compra, né? Muitos falam por falar, jornada de compra aqui, jornada de compra ali, não entendem a relação de processo com jornada. É isso que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Falar um pouquinho do processo comercial, de pré-venda e venda, né? E hackear um pouquinho esse processo. E eu vou trazer de um ponto de vista bem prático. Eu vou trazer um pouquinho
do playbook do Hackeando o Processo. O que é um playbook? É o documento que inclui todo o nosso processo de pré-venda e venda. Então, a gente vai trazer um pouquinho, né, de cada uma das etapas do ponto de vista prático. Vocês vão ver um processo pronto, obviamente só uma parte dele, né? E depois, no final, a gente finaliza falando um pouquinho para vocês sobre como começar, quais são os principais passos para estruturar um processo de venda. Beleza? Bom, pessoal, se em algum momento, né, a ligação, né, a gravação aí não estiver legal, o áudio não estiver legal, por favor, vocês me falem, né? Como eu não estou vendo as mensagens, é só me chamar aí que eu vejo se eu mudo a internet, etc. Bom, beleza. Para começar, pessoal, vamos começar aí com uma introdução. Eu gosto muito de trazer dados, né? Eu que venho da engenharia, né? Dados, eles nos auxiliam a tomar decisões. E venda, para mim, hoje é dado, é processo, né? Juntamente com aqueles dois pilares, pessoas e tecnologia. Essa pesquisa aí de 2018 fala o seguinte: a maior parte dos vendedores utilizam mais de 65% do seu tempo com atividades que não estão relacionadas com venda. Pensa o seguinte, pessoal, você tem uma equipe comercial aí de mais ou menos 10 pessoas, cerca de 7 pessoas dessa sua equipe, né, utilizam aí a jornada de trabalho, vamos colocar uma jornada média, 8 horas por dia de mercado, utilizam mais de 4 horas com atividades que não estão relacionadas com venda. Não faz sentido nenhum. Nas 40 horas, né, que ela trabalha na semana, mais de 20 horas são atividades que não estão relacionadas com venda. Outra pesquisa também de 2018, fala que dentro dessas mesmas empresas, onde a gente tem esses vendedores, 75% dos negócios no funil de vendas nunca fecham. Então, as empresas, pessoal, estão deixando cerca aí de 3/4 do dinheiro na mesa, literalmente. 75% dos negócios no funil nunca fecham. E uma outra pesquisa do próprio Hackeando de 2019, a gente viu que, em média, mais de 70% das empresas ainda acreditam que venda é talento, tá? Ou seja, que venda é depender de pessoas, e menos de 3% das empresas brasileiras têm previsibilidade no seu processo de venda, sabem realmente como fazer, sabem realmente como gerar a demanda necessária para bater a sua meta no final do mês. Isso, pessoal, a gente mostra a importância realmente do processo. A maior parte dos vendedores perde muito tempo porque não tem um direcionamento, porque não sabe o que fazer, como agir. Eu falo que um processo, um script, um playbook, funciona como uma rodinha de bicicleta. Enquanto você não sabe andar realmente de bicicleta, a rodinha ela te ajuda, ela te dá equilíbrio. Depois que você consegue andar de bicicleta, você não vai mais precisar da rodinha. Então, o processo, depois que você entende, ele internaliza, né? Você lida com esse processo de uma forma tranquila. Enquanto isso, o processo ele é extremamente importante para capacitar novas pessoas. A gente vê que hoje, por exemplo, até trazendo um pouquinho do MED, né? Uma das grandes dificuldades que as empresas juniores têm é o quê? Conseguir manter uma constância de resultado. Porque toda gestão, a gente perde uma grande quantidade de membros, faz parte, né, do tipo de negócio, e acaba que a gente tem que capacitar novos membros ali do zero, e muitas vezes a gente não sabe como fazer um processo de capacitação, um onboarding, né, que a gente chama, né, a gente não sabe como realmente mostrar para a pessoa o caminho e fazer com que ela gere resultado o mais rápido possível. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês para começar é, venda mudou, tá? Venda pode ser controlável e previsível. Depois eu vou ver se eu mando, né? A gente vai ter um grupo aí no final que eu vou fazer, vou convidar vocês para mandar esse material e outros conteúdos. Um dos conteúdos que eu vou enviar para vocês é sobre a história das vendas. Quando a gente analisa a história das vendas, né, que surgiu desde o início da humanidade, porque venda nada mais é do que troca, a gente foi vendo a evolução disso. E a gente vai vendo, pessoal, que principalmente ali, a partir principalmente aí da década de 60, da década de 70, principalmente no início da década de 90, venda se tornou muito mais processo. Com a chegada da tecnologia, principalmente ali a partir de 2000, as coisas mudaram muito. Então, hoje, pessoal, a venda é processo, né? E a gente precisa linkar pessoas e tecnologia com esse processo. Para a gente entrar, então, um pouquinho mais a fundo em processo de venda, por que ter um processo de venda, é importante trazer um conceito muito importante, que é o conceito de jornada de compra do consumidor. Basicamente, pessoal, quando a gente pensa em jornada de compra do consumidor, a gente pensa nos estágios que um consumidor tem que passar para que ele consiga sair de um ponto A, onde ele nem sabe que precisa de um produto, até um ponto B, onde ele vai realmente decidir em comprar aquele produto. Bom, falando um pouquinho disso, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo da jornada, do que é a jornada de compra, né? Das etapas dessa jornada, e vocês vão ver aqui exatamente o que essa jornada tem a ver com o processo, com as etapas de um processo de venda. Basicamente,
A jornada de compra, ela passa por essas 4 etapas, tá? Primeira etapa é a etapa de aprendizado e descoberta. Nessa etapa, aquela pessoa, né, aquele lead, vamos dizer assim, né, aquele potencial cliente, aquele público, ele ainda nem sabe que tem um problema, né, ele não tem nem ideia que ele passa por aquele problema e ele vai ter que ser educado. Então, essa é a primeira etapa, aprendizado e descoberta. Depois, ele começa a reconhecer que ele tem um problema numa segunda etapa de reconhecimento do problema. Nessa etapa, ele começa a entender que ele tem uma dor, começa a visualizar isso e também ele precisa ser educado nessa etapa para ele entender realmente que ele tem aquele problema e que ele precisa de uma solução. Mas seguindo um pouquinho adiante, a gente entra na etapa de consideração da solução. Nessa etapa, a pessoa já entendeu que tem um problema e agora ela começa a observar que possíveis soluções podem existir para aquele problema dela. Então, por exemplo, ela começa a descobrir, né, na etapa 2, ali, no reconhecimento do problema, que ela tem um problema de gestão financeira. E os problemas dela relacionados a custo que ela tem, por exemplo, excesso de custo, né, ou a um lucro baixo, a uma margem ruim, está relacionado a um baixo controle. Ela começou a entender isso, ela foi educada e percebeu isso. Só que ela ainda não entendeu qual que é a melhor solução para solucionar esse problema. Agora a gente precisa educar aquele potencial cliente para que ele entenda que existe uma solução, que pode ser inclusive uma consultoria relacionada à gestão financeira. Pode ser um software, um sistema de gestão financeira, pode ser um treinamento, enfim, existem diversas soluções. Ele começa já a considerar a solução. Por fim, existe a última etapa, que é a etapa de decisão de compra. Ele já entende que existe a solução. Na parte de decisão de compra, ele tem que entender que a sua solução é a melhor. Porque sabe o que pode acontecer? Pode ser que ele entendeu que ele tem um problema, ele aprendeu sobre isso, ele entendeu que existe uma solução que se chama consultoria, por exemplo, em gestão financeira, ele viu uma proposta sua, só que ele não sentiu confiança que você é a melhor pessoa para aquilo. O que ele vai fazer? Olha, fulano, eu vou comparar alguns preços, né, eu vou buscar algumas outras visões e eu te falo. O que vai acontecer? Ele já entendeu o problema, só que agora ele vai procurar uma outra empresa que ele considera que seja uma empresa melhor, que passe mais confiança para ele. Beleza, Vitor, a gente está falando de processo de venda, o que isso tem a ver com processo? Vou passar só um slide, vocês vão começar a entender a ligação que um funil de vendas tem, que um processo de vendas tem com a jornada de compra. Pessoal, por que ter um processo de vendas? Basicamente, as etapas de um processo de venda, pessoal, elas seguem o estágio da jornada de compra. Elas não seguem cegamente. Uma etapa corresponde a essa etapa, outra etapa corresponde. Não. Mas a cada estágio do processo, a gente avança no nível da jornada de compra. Isso é muito importante que vocês entendam aqui, muito mais que entender ferramenta. Eu passo uma lista de mais de 100 ferramentas para vocês. O mais importante é vocês terem essa mentalidade. Qual que é o objetivo de vocês, como vendedores e vendedoras? Vocês precisam educar o seu potencial cliente, levar ele em cada uma das etapas do processo de compra. Então, é obrigação sua, sim, mostrar para ele que ele tem um problema. É obrigação sua, sim, mostrar para ele, né, fazer com que ele aprenda e descubra que ele tem esse problema. É obrigação sua, sim, mostrar possíveis soluções que solucionam o problema dele. E é obrigação sua principal mostrar que a sua solução da sua empresa é a principal solução para o problema dele. Então aqui a gente tem ali uma ideia, uma noção de um funil de vendas que fala um pouco de uma forma mais macro sobre um processo comercial. Eu trouxe ali na parte superior uma etapa que a gente chama de etapa pré-funil, que é a etapa de inteligência comercial. Na etapa de inteligência comercial, a gente vai entender melhor o nosso público, quem a gente atinge, quem precisa realmente do nosso produto. Depois, a gente entra numa etapa de prospecção, onde a gente prospecta aquele público que a gente vai captar. Posteriormente, a gente entra numa etapa de qualificar e diagnosticar, etapa basicamente de entender se realmente aquele potencial cliente, né, está no estágio de iniciar um relacionamento com a gente. E é uma etapa onde a gente vai entender a dor dele, e mais importante do que isso, a gente vai mostrar para ele que ele tem a dor. Sabe por quê? O que pode acontecer se você não mostrar que ele tem a dor? Você entendeu somente e não mostrou para ele o problema que ele tem de diferentes formas. Pode ser que essa pessoa não avance para a etapa de reconhecimento do problema, mas pode ser que sim, ela escute a sua proposta. Você vai apresentar uma proposta, vai apresentar para ele uma possível solução para um problema que ele nem entendeu direito ou que ele ainda não viu o valor. Por isso, pessoal, cada estágio é extremamente importante e cada etapa do processo faz com que o seu lead, o seu potencial cliente, avance em cada etapa da jornada.
Depois que a gente já entendeu a dor, mostrou para ele que ele tem a dor, a gente começa a mostrar possibilidades de solução e a gente avança para uma etapa de solução, uma etapa de proposta, né? Como muitas pessoas conhecem, onde você vai apresentar a melhor solução para ele e validar essa solução. Muitas pessoas confundem a etapa de solução com uma etapa de enviar orçamento. Etapa de solução não é etapa de enviar orçamento. Etapa de solução é etapa de proposta. O seu objetivo é validar uma solução. Se ele não der sim para a sua solução, não faz sentido se avançar para preço. E aí, porque muitas pessoas perdem também negócio aqui, envia-se uma proposta ou até apresenta uma proposta, antes de validar a solução, já fala investimento ali para a pessoa, né? Costuma ser um dos últimos slides, né? Apresenta o investimento, a pessoa naquele momento, ela absorve que aquela solução ela é engessada, né? Ela não é modificável porque o preço já foi apresentado. Isso é algo quase que, vamos dizer assim, quase que não é controlado pela pessoa. E naquele momento, o que acontece? Ela não fecha negócio com você. Por fim, pessoal, a gente tem a etapa de negociação e fechamento, que é a etapa onde a gente sim vai fechar o ciclo, a gente sim vai fazer com que ele decida em comprar, né, da nossa empresa, decida comprar do Hackeando Processo. Então, ali a gente vai manter o que a gente chama de follow-up, que é fazer um acompanhamento gerando valor para a pessoa, cobrando menos e gerando mais valor. Ao mesmo tempo, a gente vai negociar o escopo, negociar investimento, a gente vai negociar todo o modelo para a gente conseguir avançar e fechar negócio. Outro erro também que as pessoas cometem, estou falando de outras coisas que não necessariamente é puramente de processo, né? Outro erro que é muito cometido é achar que uma etapa, né? A etapa de proposta é a etapa onde a gente fecha negócio. Cara, você pode fechar negócio na proposta, porém, a etapa de fechamento de negócio não é na proposta, é posteriormente. Então, até vocês podem tirar um pouco da ansiedade de, cara, apresentar uma proposta, ele não fechou, pô, e agora? Cara, o normal é que não feche. Só para vocês terem ideia, pessoal, pesquisa da Rive de 2018, tá? 80% das vendas complexas, que é o que vocês fazem, ocorrem após o 8º ponto de contato. Então, vocês precisam manter o contato ali com ele para gerar o que a gente chama de compromisso. Porque quando a gente fala de venda complexa, né, que é a venda mais complicada, uma venda mais difícil, você precisa gerar mais compromisso com ele para que ele compre um produto, né, que vai necessitar desse compromisso. Então, por exemplo, como é que num encontro vocês querem garantir que a pessoa assuma um compromisso de um projeto que vai durar 2 meses, em um único encontro? A gente fala que você precisa ganhar 1 minuto dele para conseguir mais 5, para depois mais 30 minutos, para depois mais 1 hora, para depois ele mais 2 semanas junto com ele nesse processo de negociação para conseguir fechar negócio. Então, o processo de vendas, resumindo isso tudo, tá, pessoal? Isso é muito importante, eu quero gastar mais tempo nisso, beleza? O processo de vendas, ele serve para nos aproximar da jornada de compra daquele consumidor, fazendo com que a gente avance em cada uma das etapas pela jornada dele, mostrando onde ele está e educando-o, e ao mesmo tempo ele serve também para gerar compromisso, para que no final ele já esteja compromissado com você, com o objetivo de fazer com que fechar negócio se torne um processo mais fácil. Avançando então nisso, pessoal, né, a gente entra no famoso processo de vendas. Tá? Eu trouxe aqui, né, 2 partes, né, onde a gente vai falar um pouquinho do processo, e o foco hoje aqui, como o André falou, é falar um pouco mais dessa etapa inicial do processo. A gente não tem tempo para falar de tudo, eu vou ter que ser bem objetivo, focar bem na prática em cada um desses pontos. Basicamente, quando a gente fala, pessoal, de processo comercial, a gente entende que existem aí 3 etapas importantes. A gente tem a pré-venda, a gente tem a venda e a gente tem o pós-venda. A pré-venda é a etapa que está aqui em diante, é a etapa antes de realmente iniciar um relacionamento de venda, onde a gente vai preparar ali o nosso potencial cliente para iniciar realmente o entendimento da dor, a apresentação da solução e a negociação. Depois a gente tem a etapa de venda, onde a gente, de fato, vai avançar num relacionamento ali de troca e venda. E depois a gente tem um pós-venda. O pós-venda ocorre quando vocês fecham o negócio. O pós-venda ocorre após o fechamento do negócio. Isso é um grande erro também. Muitas pessoas entendem que o pós-venda ocorre após a entrega do produto. Não, o pós-venda ocorre depois de você fechar negócio. Esse processo de entrega do produto, de execução ali do serviço, já entra em pós-venda. Então, a gente faz todo um trabalho ali de pré-venda, venda e pós-venda para conseguir entregar o melhor para o nosso cliente. Bom, dentro da etapa de pré-venda, pessoal, que é o que a gente vai ver aqui agora, a gente trouxe aí 4 macro etapas. Vocês vão ver, pessoal, outros tipos de funil, outros tipos de conceito, tá? Não existe necessariamente um certo e errado.
tá? E cada um desses tipos de processo está relacionado também ao tipo de negócio, etc. Como aqui a gente está falando de uma venda mais complexa, uma venda consultiva, que é a venda que a maior parte de vocês realizam, né? A gente trouxe esse modelo. Se eu estivesse falando com uma empresa de varejo, seria uma outra coisa. Tá? Se eu estivesse falando com uma empresa que trabalha com tickets médios, né, de projetos, inclusive já trabalhei nesse tipo de empresa também, que chegam aí a 10 milhões, 15 milhões, negociar em dólar com empresas externas, etc., o processo é muito mais longo e muito mais complexo, tá certo? Então, depois eu passo até alguns nomes de processo para vocês, para grandes contas, que não é o foco aqui. Dentro de pré-venda, pessoal, a gente trouxe essas 4 etapas. A primeira etapa é a definição do que a gente chama de perfil de cliente ideal, né, falando aí principalmente de prospecção ativa, tá? O que é a definição do perfil de cliente ideal? A gente chama ele de ICP, né, o ICP, Ideal Customer Profile. O que é o ICP? O ICP define o segmento de atuação, segmento de foco, o nicho que a gente vai focar, a localização dele, qual que é a principal dor, assim por diante, a gente vai ver a seguir. Um processo de captação de leads é um processo onde a gente faz um mapeamento de empresas que tenham um fit, que estejam dentro desse perfil de cliente ideal. Então, por exemplo, meu perfil de cliente são indústrias de alimentos. Né? O que eu vou fazer nesse processo de captação de leads? Eu vou mapear indústrias de alimentos, né, que tem aquelas características daquele perfil de cliente, vou utilizar ferramentas para isso, vou buscar informações, contatos, assim por diante nessa etapa, para que aí sim eu consiga prospectar, para que aí sim eu consiga tentar uma conexão com aqueles leads, né, aquela lista. Depois disso, eu entro numa etapa de prospecção, onde eu vou utilizar diversos métodos de comunicação para conseguir conectar, né, falar com a pessoa, com o decisor, com a pessoa que eu quero falar, para aí sim eu conseguir passar para uma próxima etapa de qualificação, que é basicamente entender de forma mais macro o cenário daquela empresa, né, o estágio que eles estão, para entender se faz sentido eu gastar meu tempo e ele gastar o tempo dele para a gente avançar. Ô, Vitor, mas você já não viu que o seu perfil de cliente é a indústria de alimentos? Por que você precisa fazer essa qualificação? Bom, porque vão existir vários tipos de qualificação. Eu tenho a qualificação ali nesse processo de captação de leads e inteligência comercial, que é o processo de qualificação por perfil, onde eu vou entender se o perfil dele bate com o perfil do meu público, do meu perfil de cliente. Eu tenho uma qualificação também de estágio. O que é essa qualificação de estágio? É a qualificação que eu vou fazer aqui após a prospecção. Pode ser que aquela indústria específica, a indústria Baesso, naquele momento, né, ela não esteja no melhor momento para conversar com a gente. Às vezes ela acabou de comprar uma outra consultoria de vendas, às vezes ela está com problemas financeiros, às vezes ela não está no melhor momento ou ela simplesmente não tem a dor, né, relacionada à minha solução. Então, basicamente, esse é o nosso processo de pré-venda. E é muito importante a gente seguir essas etapas, né, a nível mais macro, para que a gente consiga realmente avançar para uma etapa posterior de venda, que não é bem o nosso objetivo aqui, mas que funciona basicamente com essas 3 macro etapas. Uma etapa de diagnóstico, de investigação, que pode ser até junta com a qualificação, isso varia bastante, onde eu vou entender a necessidade mais a fundo, eu vou mostrar para ele que ele tem um problema, eu vou basicamente educar, passar, né, para a etapa de reconhecimento do problema. Depois, uma etapa de apresentação, de solução, de proposta, onde eu vou apresentar minha solução e co-construir aquela solução com ele, para garantir que realmente aquela solução seja melhor para ele, para aquele caso, para aquela empresa. E, posteriormente, eu avanço para uma etapa de fechamento ou de negociação. Tá? Tem gente que chama de fechamento, tem gente que chama de negociação. Etapa onde eu vou acompanhar a evolução dele e garantir que ele avance para a etapa de decisão de compra, né, e decida comprar com a minha empresa, com o meu negócio. Se vocês conseguirem, pessoal, construir essas etapas, conseguirem executar bem essas etapas, capacitando o seu time, não adianta só ter processo se não tiverem pessoas capacitadas, e garantir que existam ferramentas que melhorem a assertividade desse processo, vocês vão conseguir ter o que a gente chama de previsibilidade, que é algo, obviamente, que não ocorre de uma hora para outra, demanda tempo, mas vocês vão tender a conseguir garantir uma constância de resultado. Porque qual que é a tendência? A tendência é que vocês analisem as taxas de conversão em cada uma das etapas e no final vocês consigam ver o que você precisa colocar lá no início, né, no total de captação de leads, né, nos contatos que a gente vai abrir ali no início da prospecção, para que no final eu tenha a meta que eu quero bater mensal, a meta que eu preciso bater anual, por exemplo. Então, entrando um pouquinho mais dentro disso, né, pessoal, que é o nosso objetivo hoje, falar de fato desse processo. O objetivo agora é a gente falar como que a gente hackeia esse processo, né? Hackear esse processo aí de fato. Né? O que seria hackear esse processo? Entender mais a fundo por meio de uma forma mais de hacks, o que significa cada coisa.
E aí eu vou conseguir explicar isso para vocês, até pelo tempo que a gente tem, que isso aqui é algo bem complexo, né? Para a gente mostrar, às vezes, em 40, 50 minutos, mas o objetivo é avançar e mostrar de forma mais prática como a gente faz isso. Para começar, pessoal, vamos falar um pouquinho rapidamente da parte de inteligência comercial, representada ali pelo ICP, né? Pelo nosso perfil de cliente ideal. Aqui eu trouxe um exemplo, pessoal, de um ICP do Hackeando Processo. A gente não tem somente esse perfil de cliente, mas basicamente o que esse ICP vai definir para a gente? O segmento de atuação, que nesse caso são empresas de tecnologia e software, o número de funcionários, quer dizer, o tamanho dessa empresa, isso faz com que a gente entenda o estágio da empresa, o número de funcionários, ele é uma forma de facilitar o entendimento do tamanho, do faturamento da empresa, porque muitas vezes o faturamento é uma informação difícil da gente mapear. Então a gente tem que obter informações que sejam fáceis de serem mais fáceis, né, de serem encontradas. São informações mais hackeáveis, né, mais fáceis de encontrar, de buscar, tá certo? Então, o número de funcionários, que no nosso caso, no caso do Hackeando, é de 40 a 100 funcionários. A localização, que hoje, né, a gente vende mais para Minas Gerais, nesse perfil, a gente está até mudando um pouco isso. Principais decisores são as pessoas que vão decidir realmente pela compra, CEO, diretor comercial, C-level, head de vendas. Principais influenciadores, que no nosso caso, né, são pessoas que vão influenciar nessa tomada de decisão, que é a própria equipe comercial, o financeiro, o RH. Os canais de comunicação, que no caso, LinkedIn, e-mail, telefone e WhatsApp. Então, a gente precisa, pessoal, entender os canais de comunicação, né? Senão não adianta. Vamos supor que seu perfil de cliente não utiliza LinkedIn e você está lá pesquisando, fazendo prospecção por LinkedIn. Faz sentido? Não faz. Vamos supor que seu perfil de cliente hoje utilize menos e-mail. Faz sentido você estar lá captando e-mail, enviando prospecção por e-mail? Não faz. Então, entender os canais é algo muito importante. A maior parte das empresas ainda está presa, né, ao famoso cold call, que para mim, né, é um dos melhores canais porque ele tem um alto nível, né, de proatividade. A gente consegue falar com a pessoa de uma forma mais fácil. Mas o segredo não está em fazer cold call. Cold call, o telefone é somente um dos canais. Avançando, a gente entende qual que é a dor mais comum daquele tipo de perfil de cliente, porque aquilo ali facilita as nossas estratégias de comunicação, porque eu vou tentar me comunicar com aquele tipo de empresa falando sobre a dor dela, aquilo ali que vai gerar uma conexão maior, um interesse daquela pessoa. Então, numa prospecção, eu não vou falar do meu produto, do meu software, da minha consultoria, eu vou falar dele. Ele está interessado nele, não em você, certo? Depois, a principal solução relacionada àquele tipo de empresa é uma média, uma hipótese. A gente avança para a etapa de sonhos, de objetivos, o que aquela empresa quer alcançar, né? Qual que é o grande objetivo dela, né? E que eu posso auxiliar, né, dentro desse objetivo. Um case de sucesso no segmento. O que é esse case de sucesso? Algum tipo de empresa que eu já atuei, que eu já consegui vender, já consegui fechar negócio dentro daquele perfil de cliente ideal. E aí eu trouxe duas aqui no caso, que são case de sucesso do Hackeando, são empresas que a gente já atendeu de tecnologia, entre outras, que são essas que estão aqui. Então, basicamente, o que é o nosso perfil de cliente ideal, tá, pessoal? O nosso ICP, ele define, basicamente, quem que a gente vai atacar, quem que a gente vai caçar, qual que é o nosso público. E ele dá várias informações sobre esse público que facilita esse processo de encontrar isso. Como que a gente define esse ICP? Tá? Para quem nunca definiu, não é um processo simples, mas basicamente a gente faz uma análise do nosso histórico de clientes, não vai dar tempo da gente avançar a fundo nisso hoje, mas a gente avança, a gente entende o nosso histórico, né, de clientes e a gente vê que informações em comum a gente acha dentro daquelas empresas, dentro daqueles perfis que a gente já atuou e a gente tenta ver qual que é o mais comum, qual que é o que faz mais sentido, qual que entra mais naquele momento, dentro daquele objetivo. Então, por exemplo, se eu vendia muito para um tipo de empresa que agora, nesse período de crise, é um tipo de perfil que está, por exemplo, quase que quebrando, faz sentido, às vezes, eu atuar. Então, eu preciso também me adaptar ao contexto, ao cenário. Eu falo muito que vendas também é contexto. É você avaliar, sim, o seu histórico e entender isso dentro do seu contexto. Então, primeiro ponto, pessoal, definir o seu perfil de cliente ideal. Se não definir, você vai pegar uma lista no Google genérica, você vai sair prospectando e você vai atirar para todo lado. O que vai acontecer? Você vai perder tempo. Você vai marcar reunião com quem não tem que marcar, né? Você vai avançar com empresas que não precisam realmente solucionar o seu problema. Então, o seu grande objetivo é entender quais são os perfis que fazem mais sentido. Quem que tem a dor, né, que você consegue solucionar de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa. Bom, avançando aqui, pessoal, a gente entra na etapa de captação de leads. Quando a gente fala de captação de leads, é muito importante vocês definirem o passo a passo, né, desse processo de captação. Eu sei que hoje pode ser que seja muita informação, né, pelo pouco tempo que a gente tem, mas basicamente vocês precisam
definir quais são as fases desse processo de captação. Esse é o processo de captação hoje do Hackeando. Basicamente, na fase 1, a gente vai captar esses leads, que a gente chama de Smart Leads. Não estou preocupado com o conceito, eu quero que vocês se preocupem com a ideia. Esses Smart Leads são leads que fazem parte do nosso perfil de cliente. É só um outro nome que é dado, tá certo? A gente capta esses leads de acordo com o nosso ICP. Então, a gente faz basicamente a pesquisa. A gente procura a palavra-chave dentro do canal e pesquisa lá. Indústria de alimentos, empresas de tecnologia. Então, a gente faz a busca da empresa, por exemplo. Depois, a gente vai captar informações das personas. O que são essas personas? São os decisores. Então, eu preciso prospectar, por exemplo, diretores comerciais de empresas de tecnologia. Então, eu vou procurar os diretores comerciais, encontrar esses diretores comerciais e dados sobre eles. Telefone, como que fala? Nome e sobrenome, e-mail, se eu conseguir telefone celular, entre outras informações que eu vou precisar, que eu vou mostrar adiante. Depois, na fase 3, eu preciso, sim, pegar esses contatos que eu encontrei e tentar checar, ver se esses contatos são verdadeiros. Por quê? Porque muitas dessas ferramentas, pessoal, nos passam informações não tão reais. Então, a gente joga isso para uma ferramenta, que é uma ferramenta de checagem de informações. Dentro desse grupo do WhatsApp, eu vou mandar um vídeo para vocês mostrando como que você passa em cada uma dessas etapas, executando, de fato, essas ferramentas. Tá certo? A gente, então, portanto, pega esses contatos, a gente coloca numa planilha, tá, o nome da empresa e esses contatos, que a gente falou anteriormente, e a gente tenta obter se aqueles contatos, de fato, são verdadeiros por meio de algumas ferramentas. Por fim, a gente coloca toda aquela informação que a gente obteve numa ferramenta, num CRM, numa ferramenta que vai nos auxiliar nesse processo aí de prospecção. Hoje eu utilizo uma ferramenta de engajamento, que é uma parceira do Hackeando Processo, até uma empresa de BH, hoje a gente é parceiro do Reeve, que é uma ferramenta de Sales Engagement, uma ferramenta que nos auxilia nesse processo de prospecção. É bem diferente de um CRM. Mas, não tenho condição, Vitor, de investir numa ferramenta dessa. O que eu faço? Cara, a gente vai adaptar um funil, por exemplo, num CRM. A gente vai adaptar esse funil de prospecção, por exemplo, numa planilha. Nesse grupo eu vou mandar alguns modelos para vocês também sobre como vocês conseguem adaptar isso sem ter que investir, tá certo? Então, basicamente, eu capto as informações e eu jogo para um local onde eu vou iniciar esse processo. Aqui alguns exemplos de informações que a gente precisa captar. Então, nome, sobrenome, o nome da empresa, telefone, e-mail, cargo, perfil no LinkedIn, celular. Óbvio, pessoal, que essas informações, elas variam. Então, por exemplo, se o seu perfil de cliente não está no LinkedIn, você não vai buscar, obviamente, o perfil dele no LinkedIn. Se você não consegue buscar o celular ou não vai entrar em contato com o celular, pelo celular, não faz sentido você tentar buscar esse celular, que inclusive é uma das informações mais difíceis da gente conseguir capturar, tá certo? E aí, pessoal, que eu trouxe alguns exemplos de ferramenta para vocês, tá? Até coloquei algumas outras ferramentas aí que vocês podem utilizar nesse processo. Então, ferramentas aí mais relacionadas aí, ou a Big Data, ou ferramentas que nos auxiliam a achar essas empresas e essas informações. Então, quem hoje prospecta empresas que estão no LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator é uma ferramenta que hoje no Hackeando a gente utiliza e a gente implementa dos nossos clientes, tanto empresas juniores quanto empresas de mercado, tá certo? Facilita muito esse processo. A gente consegue encontrar informações mais profundas de cada uma das empresas. Uma outra ferramenta também que a gente tem é a Next Nova Vida, tá? A mesma coisa. Essa ferramenta, basicamente, é uma ferramenta que nos auxilia a encontrar empresas, encontrar informações, principalmente de empresas, algumas que também não estão no LinkedIn, a gente consegue encontrar. Então, comércios, entre outras empresas também. Daybehoovers é uma ferramenta, um Big Data, que nos auxilia também a achar essas informações, esses contatos. O Google Earth facilita, o Google Earth Pro, tá? Facilita o processo de mapear contatos, por exemplo, que estejam, às vezes, na rua, Empresas, então, que estejam na rua, que fazem parte ali da rua. Então, restaurantes, padarias, a gente consegue facilitar esse encontro por meio do Google Earth. A gente tem junto disso, tá? A gente tem empresas com o próprio impressômetro, a gente tem a Econodata, enfim, a gente tem Nelway, a gente tem outras ferramentas também dentro dessa etapa. O objetivo é vocês entenderem qual que é a melhor ferramenta para o seu cenário. Fase 2, a captação de informações. Então, a gente tem ferramentas de busca, de captura de e-mail, como, por exemplo, Find That Lead é uma dessas ferramentas. A gente tem o Snov.io, que é uma dessas ferramentas. A gente tem o Hunter, que é uma dessas ferramentas, assim por diante. Tá certo?
também, entrando mais nisso, né, a gente tem ferramentas como Apollo, que é uma ferramenta também que encontra mais informações, além só do e-mail, né, mas normalmente precisa estar no LinkedIn. A gente tem o Lusha, que é uma ferramenta também de captura de telefone celular, via LinkedIn e de e-mail. E o Leads2B, que é uma ferramenta até um pouco mais completa, consegue outras informações, mas é uma ferramenta um pouco mais cara. Então, vocês vão ter que entender como utilizar essas ferramentas. Algumas têm a versão gratuita, né? Agora, se você não tiver condição nenhuma de investir nada nesse processo, seu processo é possível rodar? Vai ficar um pouco mais difícil, vai ficar um pouco mais manual, mas de início, pessoal, não tem grana, cara, começa aos poucos, começa com menos leads, começa com menos informações, vai rodando um processo da forma que você consegue. Depois que você tiver o retorno ali do seu esforço, por meio de investimento, você consegue reinvestir no próprio processo. Então, para empresas juniores que a gente trabalha, e hoje a gente trabalha com empresas aí juniores de diferentes maturidades, né? Empresas aí cluster 1, 2, 3, 4, 5, né? E, obviamente, a gente varia esse processo de implementação. Empresas hoje cluster 5, dependendo, elas já conseguem fazer um investimento maior em ferramenta. Uma empresa que está começando agora, né, que às vezes não tem um faturamento, a gente insere outros tipos de processo. Beleza? Bom, na fase 3, a gente tem a checagem dos contatos, dos e-mails, né, por meio de algumas ferramentas. A gente tem aqui, no caso, a ferramenta que a gente utiliza, que chama The Checker. Né, você coloca lá os e-mails e ela fala para você se esses e-mails são verdadeiros ou não. Tá? E a gente tem também outras ferramentas como o Proof, né? Tem outras ferramentas relacionadas a isso também. Hoje eu utilizo o The Checker. E, por fim, a ferramenta hoje que eu utilizo de engajamento, que é a ferramenta que hoje eu sou certificado para implementar essa ferramenta em empresas, né, como consultor, que é a Reef, que é uma ferramenta que a gente utiliza, que é muito boa também, que auxilia nesse processo de prospecção, nesse processo aí de pré-venda. Tá certo? Bom, pessoal, já chegando um pouquinho mais na parte final, a gente entra, depois de conseguir entender o nosso perfil de cliente e de captar os contatos, a gente entra na etapa de prospecção. Na etapa de prospecção, basicamente, a gente vai definir quais são os canais que a gente vai utilizar para entrar nesse processo de prospecção e qual vai ser o nosso planejamento de contatos. A gente chama esse processo, pessoal, de cadências de prospecção. São cadências de prospecção. É um planejamento de contatos. Preste atenção nisso, que é bem importante, que é um conceito muitas vezes novo e difícil de entender. O que é uma cadência de prospecção? É um planejamento de contatos que a gente faz, utilizando diversas abordagens diferentes e diversos canais, com o objetivo de conseguir conectar. O que é conectar? Falar com o prospect. Então, a cadência, ela aumenta a chance de falar com a pessoa. Presta muita atenção nisso, que muitas pessoas têm dúvida. Então, se eu crio uma cadência de 12 dias, no primeiro dia eu faço uma abordagem via LinkedIn, qual que é o meu objetivo? Que a pessoa responda para eu conseguir marcar uma qualificação, avançar para uma primeira reunião, por exemplo. Se a pessoa não me responder nesse primeiro dia, eu tento uma nova abordagem no dia 2, que é um primeiro e-mail. Se a pessoa não me responder nesse primeiro e-mail, eu no dia 4 vou mandar uma nova mensagem diferente, uma nova abordagem pelo LinkedIn e vou fazer uma tentativa por telefone. Se eu não conseguir falar com a pessoa pelo telefone, né, com o decisor, com a pessoa que eu quero falar, ou ser respondido, eu vou tentar uma nova abordagem, com um novo assunto, com um novo corpo de e-mail, né, no dia 7, mais uma nova tentativa de telefone. Se eu não conseguir falar com a pessoa, no dia 9, uma tentativa via WhatsApp. Se eu não conseguir falar com a pessoa até lá, não tiver nenhuma resposta, eu finalizo o contato no dia 12, dando o que a gente chama de break. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é algo que no meu curso, nas minhas formações, eu fico cerca aí de 8 horas só falando de processo de prospecção. Tá? Nas consultorias com EJ, a gente fica 2 encontros, né? Dá mais, acho que de 4 horas só falando de prospecção, no mínimo. Então, pessoal, isso aqui é mais uma noção para vocês pesquisarem, olhar mais a fundo e tentar entender o que é. E esse aqui, pessoal, é só um exemplo. É um exemplo de uma cadência que o hackeando utiliza. É essa cadência que vocês têm que utilizar? Não. Vocês têm que entender qual que é o melhor tipo de cadência. A gente tem vários, então vocês têm que pesquisar e estudar um pouquinho mais sobre isso para entender qual que é o melhor tipo de cadência para o perfil de cliente que você quer. Depois que a gente conseguiu construir esse processo de prospecção, a gente entra na etapa de qualificação. O que é a qualificação, pessoal? É o momento de entender se aquele lead, se aquela empresa específica que eu entrei em contato, ela está no estágio de iniciar um relacionamento de venda. Então, como que a gente define esse processo de qualificação? A gente vai ter que definir quais são as informações que a gente tem que buscar. O que a gente tem que entender da empresa? Quais são os requisitos e critérios que a gente tem que perguntar para aquela pessoa para entender se ela está no estágio? A gente chama isso de critério de qualificação. E aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente utiliza no Hackeando.
Então, eu tento entender hoje no Hackeando, esses são os critérios do Hackeando, tá? Qual é o tamanho da empresa, da equipe de vendas? Isso é importante na hora de eu definir o melhor produto, definir qual que é o melhor consultor. Como que é a organização em função dessas equipes? Eu preciso entender se hoje as equipes têm funções definidas para eu conseguir avaliar se faz sentido eu avançar ou não. Eu preciso entender quais são os objetivos da empresa para aquele ano, se faz sentido, se ela está buscando aumentar a venda, se ela tem problema de conseguir vender ou não. Eu preciso entender quais são os principais desafios no comercial, então quais são as principais dificuldades que aquela empresa tem. Como que está o processo deles hoje? Isso, pessoal, para várias coisas. Eu vendo, por exemplo, uma consultoria em engenharia de produção. Eu vendo uma consultoria em financeiro. Uma pergunta que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que entender é como que é o seu processo financeiro hoje? Como que é o seu processo produtivo hoje? Vocês precisam entender como eles fazem hoje para entender realmente se eles estão fazendo errado e o que está tendo de errado dentro daquele processo, dentro daquelas etapas. Depois, né, como que é basicamente, qual que é a sua função aí hoje? Você tem sócio? Você precisa entender se a pessoa que você está conversando tem sócio, quem que toma o processo, como que é o processo de decisão deles, para inclusive incluir as outras pessoas no processo. Um dos grandes erros no processo do processo de venda, de vendedores, né, é achar que está apresentando a proposta para a pessoa certa, ou então apresentar a proposta para a pessoa certa, para a pessoa errada, achando que ela vai passar corretamente a informação para o outro. Então, você apresenta lá a proposta para um gerente, com esperança, não, o gerente vai convencer o diretor. Cara, ele pode até convencer, tá? Já aconteceu de várias pessoas fecharem negócio assim, mas as chances vão diminuindo. Por quê? Quando você apresenta uma proposta, você está falando do problema dele, você está falando da sua solução, você está falando dos seus cases. Quando esse gerente for apresentar essa proposta para o diretor, o que você acha que ele vai passar? Primeira coisa, orçamento. Né? Então, ele não vai nem gerar a percepção de valor, né, que você está gerando. A gente fala que venda, pessoal, é aumentar a percepção de valor da pessoa. Por exemplo, né, se eu gosto muito de dar esse exemplo aqui, se eu pego, por exemplo, uma caneta, tá? Uma caneta dessa aqui, normal, tipo Bic, por exemplo, tá? E eu tento vender essa caneta a R$10, será que vocês compram? Tenho certeza que a maioria não. Por quê? Porque já sabe que uma caneta dessa custa o quê? R$1. Então, a sua percepção de valor está menor do que o preço. O que vocês precisam fazer, pessoal? Elevar a percepção de valor da outra pessoa. Então, tomem muito cuidado ao analisar quem toma decisão. Tomem muito cuidado em quem inserir dentro desse processo de venda, porque se vocês não apresentam a solução para a pessoa correta, né, com certeza a comunicação dela com a pessoa correta não vai ser a melhor possível. Eu tento analisar também investimento, budget, de diferentes formas. Qual que é o orçamento que ele tem hoje? Ele tem grana para conseguir investir? Cara, tem, mas tem pouco. Então, eu vou tentar adaptar a melhor solução para aquela grana. Uma solução mais curta, uma solução que auxilie ele. Então, a gente tem hoje diferentes produtos para conseguir abarcar diferentes, né, realidades. Então, tomem cuidado para vocês não terem uma estrutura, um negócio de monoproduto. Eu só tenho esse produto, ele tem que se encaixar esse produto. Cara, você não consegue trabalhar um outro tipo de produto? Ou eu trabalho com consultoria aí, você não consegue fazer o que a gente chama lá de fast consult, uma consultoria mais rápida, uma mentoria, mostrar o caminho para ele? O meu modelo de negócio não tem jeito, Vitor. Beleza, então show de bola. Então vocês vão ter que realmente encaixar o melhor perfil para o caso. Depois, pessoal, que vocês estruturaram todas essas etapas, a gente entra na etapa de venda, que não é o nosso objetivo entrar aqui. Nosso objetivo era entrar um pouco mais nesse início dessa construção para captar oportunidades. No cenário de crise que a gente tem atualmente, né, a gente sabe que a gente vai precisar ter uma abordagem um pouco mais proativa, ir até o nosso potencial cliente um pouquinho mais, né, esperar um pouco menos essa demanda chegar e ir até ele e ir de uma forma mais inteligente. Então, a ideia do processo está muito relacionada a isso. Pessoal, para finalizar isso tudo, como que a gente estrutura um processo de vendas? Eu trouxe aqui 10 etapas principais. Primeira etapa, entenda o seu público e os canais que ele utiliza, se ele utiliza telefone, se ele utiliza e-mail, se ele está no LinkedIn, entenda o seu perfil, defina depois o seu processo de prospecção, por quais canais você vai entrar em contato, qual que é a abordagem que você vai fazer, né? Quantas pessoas vão fazer isso, como que vai ser esse processo, busque as melhores ferramentas para buscar, para captar aquela lista, para mapear empresas, ferramentas que te auxiliem, inclusive, a já buscar algumas informações, para que você consiga fazer esse contato. Sem contato, você não consegue fazer a abordagem de prospecção. Defina depois quais são os critérios, o que vocês precisam buscar quando vocês forem falar com aquele potencial cliente, que tipo de informação vocês têm que buscar, que tipo de pergunta vocês têm que fazer para entender qual que é o cenário dele e entender se faz sentido continuar com o relacionamento.
Não adianta, pessoal, vocês colocarem metas somente de agendamento. Tem que ser metas de reuniões qualificadas ou de oportunidade. Porque marcar reunião é muito simples. Você pega o telefone lá, liga para 100 empresas, você sai marcando um monte de reunião. Você tem que marcar reunião com empresas que estejam qualificadas, que estejam no momento de realizar negociação, venda com vocês. Então, você vai perder tempo. Você não vai se preparar para o resto da negociação. Quinto ponto, estruturou tudo isso, capacita a equipe. Garante que a equipe consiga rodar aquilo ali, consiga prospectar, consiga utilizar aquelas ferramentas, né? E faça isso, pessoal, como uma espécie de projeto piloto, sabe? Como um projeto inicial, né? Como um projeto teste. Não sai mudando toda a estrutura do nada, não, colocando uma equipe gigantesca, todo mundo fazendo, gastando lista, gastando lead, queimando lead. Faz aos poucos. Pega aquele processo, pega 2, 3 pessoas que você acha que tem uma condição maior de fazer isso, bota elas para testar em 1 ou 2 semanas, que elas mesmas já vão avaliar quais são as falhas do processo. Porque o que é um processo? O processo é uma hipótese para a gente conseguir chegar até aquela pessoa. Então, muita coisa que a gente definiu vai estar errada. Por isso, a gente precisa implementar do jeito certo. Depois que a gente fez isso, começa a analisar resultado, métrica, número. Olha, eu abri tantos contatos, mas, cara, eu só consegui qualificar tantas empresas. Pô, por quê? O que aconteceu? Eu acho que eu não estou conseguindo falar com as pessoas. Por quê? É a cadência, são os canais, né, são os horários que vocês estão prospectando, o que pode estar acontecendo de errado? Né? E modifica o processo de acordo com isso. Tá? 8º ponto, aprendizado. Aprende um pouquinho mais sobre aquilo tudo. Tenta entender, né, um pouco mais sobre o que você pode estar errando, busca referência, faz benchmarking, procure empresas especializadas, procure pessoas que sabem muito sobre aquilo, isso é muito importante. 9, rollout. O que é o rollout? É o momento que depois que você já validou, se aí sim você vai escalar para uma equipe maior. Agora eu vou botar mais gente para fazer isso. Agora eu vou fazer a galera rodar. Por fim, a otimização. Depois que você já colocou isso para rodar, aí você vai otimizar. Não preocupa com a otimização agora não, que é um processo, né, que, por exemplo, eu estou fazendo com empresas, com EJs, por exemplo, até para vocês terem uma visão, que eu já fiz um primeiro trabalho inicial. Tem EJs que estão fechando o segundo trabalho para otimizar, para conseguir ter um resultado cada vez maior, para economizar tempo, né, para conseguir ter um processo com menos esforço. Então, pessoal, basicamente essa estrutura. E independente disso, pessoal, coloquem para rodar. Testem, né, o mais rápido possível. Estruturem esse processo, né, o mais rápido possível e coloquem ele para rodar. Quando vocês colocarem para rodar, vocês vão ter muito aprendizado. Tá? Feito é melhor que perfeito. Tá? Então, tomem cuidado para não sair implementando do nada com a empresa inteira e queimar um monte de lead, mas testem. Testem com risco menor, mas testem. Botem para rodar. Esse é o momento. É o momento de vocês aprenderem, é o momento de vocês errarem e é o momento também de tentar gerar resultado, fazerem coisas diferentes. Por fim, pessoal, a gente fala muito o seguinte: quem sabe realmente vender não fica à mercê da sorte. Então, pessoal, capacite-se, procure capacitação, procure crescer, estruture os 3 pilares da venda: processos, pessoas e tecnologia. Faça com o melhor que você tem naquele momento. Tá? Então, você não consegue contratar uma empresa para fazer isso, não consegue contratar, às vezes, um treinamento gigante, contrata um treinamento mais curto. Não consegue nem um treinamento mais curto. Cara, estude, leia conteúdos e tente fazer sozinho, mas faça. E lembre sempre, pessoal, vocês controlam o processo. A partir do momento que vocês definem uma estrutura, que vocês entendem o mercado, colocam isso para rodar e fazem com que aquilo garanta e dê certo, vocês conseguem controlar um pouquinho mais o processo. Né? Então, processo de vendas, venda é um processo controlado. Demora? É difícil? É muito difícil, é muito complicado. Né? Sem experiência é mais complicado ainda, mas é possível. Botem para rodar, né? Executem, mas executem também de forma inteligente. Tá? Então, aí, para finalizar, pessoal, agradecer aí vocês. Acredito que possa ter uns minutinhos de perguntas, não sei como que está o tempo. Estou deixando aqui também os contatos, tá? Do Hackeando, então aqui o Instagram do Hackeando, o LinkedIn, o meu Instagram e o meu LinkedIn, tá certo? E vou enviar também, eu ou o André, a gente vai enviar o link aqui do chat do grupo de WhatsApp, onde a gente vai enviar esse material, né, para quem estiver no grupo. Outros materiais, a gente vai dar alguns hacks e mostrar algumas outras coisas que a gente faz no processo. Uma lista com mais ferramentas, assim por diante. Então, no mais, agradecer e agora ouvir vocês aí nas perguntas. Beleza? Boa, Vitor. Nossa, muito bom, muito site bacana que veio aqui. Eu vou liberar para a galera aqui para eles se desmutarem, porque a gente está não tem tantas pessoas aqui. E aí a galera mesmo pode perguntar, falar se tiver alguma dúvida. Mas muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Quiser mandar no chat, quiser falar aqui de uma vez?
Tá. Então eu quero perguntar algumas coisas. Ah, aqui, ó. Veio uma. O Arthur está perguntando se você acha interessante ter um setor de marketing unificado com vendas ou se é melhor, tipo, ter duas diretorias diferentes, como que é essa conexão entre os dois aí. Boa. Arthur, isso é uma pergunta, cara, muito, muito bacana, muito inteligente. E ela é muito. A resposta para ela, assim, talvez não é o que você queira, mas vou dar algumas ideias, mas depende. Por que depende? Tá falando disso de EJs. Primeira coisa, depende da sua empresa júnior. Tem empresas juniores que têm uma média de trabalho de 30 horas por semana. Não tem? Empresas juniores que as pessoas trabalham mais tempo. Tem empresas juniores que têm uma média de trabalho, às vezes pelo curso, ser um curso integral, um curso mais difícil, etc., trabalham 10 horas por semana. Tem diretorias, tem empresas juniores que tem, sei lá, 8 diretorias. Eu já vi. Tem empresas juniores que tem 3 diretorias, 4, 2, pode ter também. Então, assim, depende muito. Depende da estrutura do seu time, tá? Mas vou dar algumas ideias para você. Se você hoje já tem um processo, né, inbound, já tem um marketing muito bem estruturado, ele roda de forma mais tranquila, talvez você consiga também liderar a parte de venda. Se você, como diretor, você precisa ao mesmo tempo estruturar marketing, estruturar processo de prospecção, estruturar a venda, né, e ainda fazer as suas outras atividades como diretor, como participar de reuniões de diretoria, processo seletivo, esse tipo de coisa, isso já se torna um pouquinho mais complicado. Então, se você quiser, você pode até me mandar mensagem para eu entender melhor qual que é o cenário da sua J, para eu te dar algumas dicas do que seria melhor. Assim, o que eu tenho para te falar, assim, tá? Quando eu fui diretor comercial e de marketing da EJ que eu trabalhei, na época, eu que tinha um perfil mais comercial, eu acabava focando mais em venda e eu desfocava um pouquinho mais em marketing. Não é que eu não trabalhei em marketing, eu trabalhei, coloquei pessoas para fazerem isso, mas eu te falo que eu não dava tanta atenção para isso. Né? A gente vai precisar de foco no final das contas. Então, assim, muito cuidado para não ter focos demais, né? Mas eu acho que isso depende de cada caso, beleza? Boa. Eu quero até pegar um gancho nessa pergunta dele, que é, tipo assim, igual você falou da questão de gerar mais valor para o cliente, sobre o seu produto. E, tipo assim, eu queria saber um pouco mais se você tem alguma dica, alguma coisa nesse sentido, e como que isso se relaciona com o marketing também. Legal, bacana, bom ponto. Cara, eu gosto muito de trazer um conceito dentro do que você trouxe, André, que é o que a gente chama de inequação de venda. Eu vou contar até um exemplo, né? Trazer um exemplo que aconteceu, que eu vi que aconteceu no Big Brother, tá? Com uma das participantes. Uma das participantes do Big Brother, né? Eu não sei quem que acompanhou aí, deve ter visto isso. Ela acho que teve várias vezes, mas teve um exemplo que foi bem bacana. Ela utilizou um batom no programa, que era um batom muito bonito. Né? Foi falado que era um batom muito bonito, etc. Ela utilizou lá no dia do programa e depois, no dia seguinte, ela postou esse batom na rede social dela. O que aconteceu? Vocês vão entender. Quando ela apareceu com um batom, que era um batom muito bonito, as pessoas que gostavam daquele batom, impressionadas. Aquele batom, quanto que custa aquele batom, da onde que é, etc, etc. O que aconteceu? Quando ela apareceu lá com um produto, né, que era muito legal, o que isso aconteceu? Elevou a percepção de valor das pessoas. Né? E aí, o que a galera imaginou? Cara, uma participante do BBB está utilizando um batom desse, deve ser um batom de, sei lá, R$80, R$100, por exemplo. O que aconteceu no dia seguinte? Ela lançou aquele produto, né, num site, falou qual era o batom, e basicamente o produto esgotou e o site saiu do ar. Se eu não me engano, o produto era em torno aí de R$30. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque era um batom muito lindo? Porque era um batom maravilhoso? Não. Porque simplesmente a percepção de valor foi maior e bem maior do que o preço. Quando a percepção de valor é maior que o preço, a gente tem o quê? Venda. Quando a percepção de valor é igual ao preço, a gente tem provavelmente negociação. Eles vão ter que negociar ali. E qual que é um grande erro que acontece, pessoal? Eu falo isso até dentro do MED, isso é muito importante vocês tomarem cuidado. Quando a percepção de valor é menor que o preço, o que acontece? Uma quebra de expectativa negativa. A pessoa não gosta, fica insatisfeita. E o que a gente faz normalmente do MED? Eu falo porque eu fazia muito isso. Qual que é a primeira coisa que a gente fala quando a gente vai apresentar a nossa empresa júnior? Os nossos produtos, né, são com preço abaixo do mercado. Quando a gente fala isso, o que a outra pessoa do outro lado ela pensa? André, acabei viajando aqui na sua pergunta, mas é só para a gente trazer, tá? Quando a pessoa ela escuta isso, o que ela pensa? Cara, é barato. Mas o que é barato para outra pessoa? Cara, pode ser R$100, pode ser R$1.000. Então, já vi a J vender coisa, sei lá, de 15 mil, 8 mil, 6 mil, falar que é abaixo do mercado, a pessoa está esperando 1.000.
Quando chega lá, 8 mil, 10 mil, 15 mil, a pessoa cai da cadeira. Como assim? Que é isso? Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso. O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, é o objetivo de vocês gerar essa percepção. Então, ao invés de falar que vocês cobram abaixo do mercado, ou não citem isso, ou falem o contrário. Eu, quando vem me procurar, Vitor, o seu preço é caro, é barato? Cara, eu vou te falar. Fala muito no Hackeando que não existe investimento caro, existe investimento sem retorno. Eu cobro o valor que eu preciso e costuma ser maior que o mercado. Aí eu já ancoro lá para cima. O que a pessoa espera? Porra, deve ser muito caro. Quando eu apresento, não é nem assim. Então, a primeira coisa, tá, André? Primeira coisa para elevar a percepção é o que a gente chama de âncora. Você criar uma ancoragem de valor na pessoa, uma percepção. Outras coisas, tá? Que fazem com que você faça isso. A própria educação daquela pessoa, mostrar para ela o problema dela, gerar necessidade. Isso vincula muito também ao marketing, por meio de conteúdos, por meio de exemplos, assim por diante. Outro ponto, quando você for apresentar a proposta de vocês, pessoal, isso é um hack muito bacana. Vocês, a maioria de vocês, vendem serviço, vendem consultoria, vendem um projeto. O projeto, o serviço, ele não é algo palpável. É diferente, por exemplo, do batom. Você precisa, portanto, tornar isso que é abstrato em algo mais palpável. Dica que eu dou, mostrem os entregáveis visuais. O que são os entregáveis visuais? Cara, eu estou negociando com a empresa, eu vendo para a empresa, o que eu entrego para a empresa? Um playbook, que é um documento, e tem todo o processo dela lá. Sabe o que eu faço? Eu abro o playbook. Então, você faz uma pesquisa mercadológica na sua proposta, cara, abre uma pesquisa de mercado que você fez, coloca essa pesquisa numa planilha, num dashboard bacana, apresenta para a pessoa. Aquilo ali vai gerar o quê? Desejo. Ela vai querer ter aquela planilha, ela vai querer ter aquilo. Então, você faz gestão financeira. Cara, mostra uma planilha lá organizada de gestão financeira, não a dela. Você não precisa entregar o ouro, você não vai enviar isso para ela, mas mostra para ela. Aquilo gera o quê? Desejo. Então, entregáveis visuais, André. Outra coisa, tá? Também, bônus. Tá? O bônus, ele tende a aumentar a percepção de valor. Então, eu falo para você o seguinte, eu vou te vender um curso de R$1.000. Se você comprar esse curso, né, além desse curso, eu vou estar te oferecendo também uma mentoria de R$600. O curso mais a mentoria ficariam R$1.600. Para você, eu vou fazer o curso mais a mentoria a R$1.000. O bônus também eleva, tá, essa percepção de valor, tá certo? Outra coisa, o relacionamento que você cria com a pessoa, tá? Eu falo assim, né, que tem uma pesquisa até de 2018 da Rive também, se eu não me engano, que fala que os vendedores de maior performance falam somente 30% do tempo e escutam 70% do tempo. Por que isso é importante? Tá? Porque pessoas querem se sentir importantes. Né? Então, escute a pessoa, converse com ela. Né? A pessoa está falando com você, ao invés de você ficar assim com a cara assim fechada, com o braço cruzado, cara, faz assim, ó. Legal, você está no telefone e a pessoa está falando, não deixa silêncio, não. Fala com ela, né? Bacana, legal, interessante. Mostra que você está escutando efetivamente. Então, aí tem vários outros pontos, né? Uma proposta organizada, uma proposta bem feita, mostrar o resultado esperado, mostrar o retorno do investimento. Tudo isso tende a elevar a percepção de valor, beleza? Então, são vários pontos aí. E o marketing, ele contribui nisso, né? Também na forma como a gente se comunica com o mercado, porque se a gente já educa as pessoas antes, se a gente já faz esse tipo de conteúdo mais atrativo, já gerando desejo também para o nosso público, a tendência é que essa pessoa já chegue mais preparada ou já até crie uma percepção de valor sobre a gente. Muitas vezes, parecer ser é mais importante do que ser quando a gente fala de marketing, ok? Boa, boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta, mas alguém mais teria antes de mim? Acredito que não. Vitor, só te perguntando um pouco, a gente falou muito de vendas enquanto um processo separado, né? Então, vendas por o setor de vendas, mas também tem como se pensar em vendas durante a execução de projetos, principalmente pensando em retenção. Eu gostaria que você trouxesse e abordasse um pouco como ter essa mentalidade de vendas mesmo durante um processo de realização de projetos. Excelente pergunta, Leonardo, né? Léo, cara, isso é muito importante porque, assim, as pessoas esquecem, né, que uma das formas, inclusive, né, de receber faturamento, né, de ter receita, é fazer com que aqueles clientes que já compraram uma vez comprem de novo. Então, isso é um ponto muito importante. O que acontece, cara? Quando você... Pensa o seguinte, o seu produto, ele pega aquele cliente, aquele potencial cliente, ele leva esse cliente de um ponto A para um ponto B, certo? Só que esse cliente, ele precisa chegar num ponto, sei lá, Z, que é o momento onde ele vai se sentir realizado, onde ele vai ter tudo aquilo que precisa. Nenhum produto, entendam isso, galera, nenhum produto soluciona todos os problemas do seu cliente.
que você tem que pensar? Você tem que pensar antes de se preocupar em venda, quando a gente fala de execução, antes de pensar em sucesso do cliente, isso é alguma coisa que a gente faz quando a gente estrutura o sucesso do cliente, é pensar também na jornada dele depois dessa execução. Onde ele vai estar depois? Então, qual que é o resultado que o meu produto gera? Cara, por exemplo, quando eu vou formar uma pessoa em venda, falando assim para você, tá, Léo? Eu tenho uma formação que se chama Shift Sales, que é uma formação de vendedores. Quando eu vou formar essa pessoa pelo Shift Sales, uma pessoa que nunca viu venda, o que eu faço com ela? Eu pego ela de um ponto A, que ela não sabe nada de venda, eu ensino um monte de coisa para ela de venda, eu dou prática para ela, mas o que ainda falta para ela? Mais prática e mais experiência. Então, eu já sei as falhas do meu produto e não é bem falha. O objetivo do meu produto é esse. O que eu vou pensar? Eu vou pensar em outros produtos que peguem essa pessoa do ponto B e cheguem para o outro ponto. Então, resumindo tudo isso, como que a gente gera essa mentalidade? Cara, vocês precisam mostrar para as pessoas que executam esse projeto o que elas estão entregando para esse cara. O que eles estão levando da jornada. Onde é que esse cliente estava antes, você vai levar ele onde e até qual ponto vocês ainda podem continuar levando. E deixar claro isso para esse cliente. O que é o CS? O CS é você acompanhar essa pessoa, levar ela por cada uma das etapas dessa jornada e mostrar para ela em cada ponto onde ela está. Então faz reunião mês a mês, faz uma régua, até eu te indico isso, faz uma régua, um carregador. Cara, a gente quer te levar aqui, você ainda vai faltar isso para chegar no ponto que a gente diz aí de máxima, entre aspas, perfeição. O que eu vou te fazer? Eu vou te levar nesse ponto. Depois você vai precisar ainda construir essa etapa. Eu posso te ajudar, mas não é um momento para agora, é um momento para depois. Então mostra a jornada para o seu time, capacita a galera e aos poucos, né, isso vai sendo feito. Não sei se respondeu a pergunta, mas de forma geral é mais ou menos isso. Beleza? Não, respondeu sim. Até pensando nessa geração de valor interna também, vejo valor nesse ponto também. Uma das outras perguntas que eu tenho é quando você mostrou sobre a cadência de prospecção, certo? E ali você falou sobre um e-mail um pouco, e aí falando mais sobre e-mail marketing, mas também existe uma fase que você colocou o WhatsApp. Qual é o protagonismo que pode ter dentro dessa cadeia essas ferramentas que talvez não estão associadas com o processo de prospecção e de geração de valor que é comumente associado, que é mais por e-mail, talvez por LinkedIn. Então, essas novas ferramentas, Instagram, WhatsApp, novas ferramentas de vendas. Excelente ponto, Léo. Cara, primeiro, só um ponto aqui. Quando eu falei de e-mail na cadeia de prospecção, eu estava falando de prospecção outbound, então eu estou falando de cold mail, tá? Sim. Não de e-mail marketing. Mas entrando nesse ponto, eu entendi a sua dúvida. Algumas ferramentas são ferramentas não tão comuns de prospecção, né? Excelente. Cara, qual que é o grande segredo quando a gente trabalha com ferramentas diferentes, né? É entender as nuances de cada ferramenta. Se eu vou prospectar por e-mail, e aí provavelmente é um e-mail empresarial, por exemplo, vou enviar um e-mail para você, tá, Léo? Você faz parte de alguma EJ também? Só para contextualizar. Sim, eu faço parte da CJ, mas também sou coordenador de gente no Central. Tá, vamos supor que eu quero te prospectar na UCJ, ok? Se eu vou te enviar um e-mail para você, Léo, da UCJ, eu vou te enviar um cold mail, ok? E eu vou me comunicar com você de uma forma um pouco mais formal, com uma estrutura que faça mais sentido, porque você já espera esse tipo de formalidade num e-mail. O contato via WhatsApp já é um contato um pouco menos formal, um contato mais de relacionamento. Então, o WhatsApp ele é um canal de entrada para levar você para um outro canal. Então, o WhatsApp, eu não vou ficar ali te enchendo o saco, enchendo a paciência. Vou fazer uma conexão inicial, uma mensagem mais curta, tá? Eu recentemente até fiz um workshop de prospecção para o WhatsApp. E o que é importante no WhatsApp? Cara, uma mensagem mais direta, mais curta. E dentro desse processo de prospecção para o WhatsApp, você vai criar mais relacionamento. Então, você fala, fulano, percebi uma coisa aqui, né, no seu LinkedIn, obtive seu contato com tal pessoa, queria conversar um pouco com você sobre isso. A gente pode conversar rapidamente, você fazer uma conexão mais inicial para tentar passar, por exemplo, um telefone. Então, assim, quando você entende as nuances de cada ferramenta, como que você deve se comportar no WhatsApp, no e-mail, etc., você modifica essa abordagem. Tá? Então, isso foi uma pergunta excelente, que é muito importante a galera entender. Assim, cada canal significa um tipo de abordagem diferente. Tá certo? Quando você testar e você começar a fazer essa atuação por WhatsApp, você vai ver que as pessoas elas se abrem muito mais do que a gente imagina. Claro que depende do perfil de cliente, depende da forma como você obteve aquele contato, mas aquilo vai se tornar cada vez mais natural, até porque o WhatsApp tem se tornado um canal cada vez mais business, né? Em relação a outros canais também, ok? Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Opa, surgiu mais um aqui. Sobre o funil de vendas, a estruturação dele não
não é feita pelo setor comercial da minha J. O quão isso é ruim? E gostaria de saber se tem alguma ferramenta para acompanhar o funil. Nós acessamos a planilha e não deu muito certo. Tá, vamos lá, Alessandra. Sobre o funil, a estruturação dele não é feita pelo setor comercial. Com isso é ruim. Então, é interessante, se quiser até responder aí, falar por qual setor que às vezes fica mais fácil de eu até trazer uma resposta, porque varia muito. Mas quando a gente fala de funil de vendas, de processo de vendas, o ideal é que as pessoas do comercial participem desse processo de construção. Por quê? Porque normalmente são as pessoas que têm mais conhecimento sobre as falhas, sobre as etapas, sobre como aquilo é construído. Então, assim, não vou dizer que é ruim, né? Mas não é o ideal, tá? Porque são as pessoas que vão executar aquilo. Então, eu falo muito que quando a gente fala de venda, de um processo, a pessoa que executa, ela também tem que participar do processo de construção. Senão, ela não sente nem que aquilo ali é dela, tá? Então, é muito importante. Ela vai ter o conhecimento, ela sabe como que o cliente se comporta. Ela sabe que o cliente, dentro daquela etapa, tem um tipo de objeção. Dentro daquela etapa, por exemplo, o cliente ele não consegue ser tão educado quanto você gostaria de educar ele. Então, isso tem que estar no funil. Se tem alguma ferramenta para acompanhar o funil, tá? Ô, Vitor, cara, ela respondeu que é pelo setor de qualidade. Tá, setor de qualidade. Tá, setor de qualidade. Cara, então, eu não sei exatamente o que o setor de qualidade faz em média, né? Eu lembro que quando eu teve isso na EJ que eu trabalhei, ficava muito por conta do drive, ficava por conta de avaliar se os processos da empresa estavam sendo seguidos, etc. Cara, é importante o processo de, por exemplo, a qualidade, o departamento de qualidade, a vice-presidência, avaliar os resultados do funil, mas não ficar responsável por aquilo ou construir aquilo, tá? Até porque eu te falo que, assim, quem está ali no dia a dia, no campo, é o comercial. Então, se, por exemplo, um outro departamento que vai preencher aquilo, aquele preenchimento pode estar até errado, pode até ter falha de comunicação. Então, entrando até na parte da ferramenta, tá? Cara, eu indico um CRM. Então, hoje, por exemplo, Alessandra, né, vocês têm aí um CRM gratuito, por exemplo, para vocês, que é o Plumes, que é um bom CRM. Para o caso de vocês, acho que vai funcionar muito bem. Não tem necessidade, às vezes, de um CRM mais robusto, como um Pipedrive, um Salesforce, que é um CRM pago. Então, utiliza, por exemplo, um Plumes da vida, né, que lá você já consegue ir colocando todas as informações e ele já te dá uma noção melhor de funil. Eu vou mandar para vocês lá no grupo uma planilha, que é uma planilha de deal flow, né, uma planilha com funil de vendas. Vai te auxiliar melhor nisso também, porque muitas vezes a planilha que a gente constrói não é o ideal. Mas hoje o ideal é a gente criar um CRM, ter lá um CRM, não é difícil de usar, né, e trabalhar no processo com o CRM, ok? Então, eu digo para vocês hoje o Plumes, mas tem outros CRMs aí que vocês conhecem também, que a galera conhece, que pode te ajudar. Para EJ gratuito, o que eu gosto mais é o Plumes, beleza? É digitar o nome aqui, acredito que você possa já ter conhecido, mas o que eu utilizo é o Plumes, tá? Boa, boa. Eu acho que nosso tempo também esgotou por enquanto, então só dar alguns avisos rapidinho aqui. Então, primeiro eu quero agradecer imensamente o Vitor, eu acho que foi uma pauta muito interessante, trouxe muitos insights para nós todos, eu pelo menos consegui pegar bastante coisa aqui já. E também por essa disponibilidade de trazer para a gente esses conteúdos depois no grupo e todo esse contato. E também para todo mundo que participou aqui com a gente e que vocês participaram, estão aqui assistindo a gente.